Olá, eu sou o Heitor Antônio da Silva, sou o reitor do Centro Universitário Redentor, Uniredentor, e aqui estamos com Epígrafe, um canal de informação, de divulgação das coisas de nossa instituição. Estamos sempre aqui para divulgar coisas importantes, pessoas interessantes, sobre assuntos pertinentes ao ensino, à educação, sobre o momento que estamos vivendo, sobre a maneira como as pessoas pensam, enfim, é um mundo de possibilidades. Nesta ocasião e nesta edição, eu estou aqui com um professor magnífico, um amigo meu de mais de 40 anos, o Dr. Josélio Gomes de Souza. Ele simplesmente é um psicanalista didata, ele além de psicanalista tem outras formações, é mestre em medicina psicossomática, doutor em teoria psicanalítica, autor de 2 livros, um deles é Lextemia, a saúde do líder, e também um livro de medicina psicossomática. Olá, Josélio, como vai? Doutor Heitor, eu estou bem, graças a Deus. É um privilégio muito grande estar aqui em Epígrafe. Epígrafe. Epígrafe é o nosso programa, ou seja, é a maneira como nós aparecemos diante das pessoas. Pois bem, a temática, Josélio, para esta entrevista, esta edição, é a importância da reflexão, da compreensão do ser, da compreensão do indivíduo, isto mais ou menos o seguinte, como é o meu eu, o que eu conheço do meu eu, o que eu posso conhecer do eu, do outro, do ego, do outro, né? Isso pelos profissionais contemporâneos destas ciências psi. E é aí que eu começo perguntando, mais do que uma entrevista, é um bate-papo agradável. Doutor Josélio, como você vê a importância das ciências psi? E aí vai psiquiatria, psicanálise, psicologia, psicopedagogia, etc. Claro que nós atuamos especificamente em psicanálise e eu também em psiquiatria, né? Qual a importância das ciências psi em nossa sociedade, especialmente para aqueles que trabalham com educação, com o ensino, como é o caso seu? Doutor Heitor, eu começaria citando uma frase do doutor Danilo Perestrello, o pai da psicossomática aqui no Brasil. Pai e Papa, né? Pai e Papa. E ele, se referindo a doenças, ele dizia: cada infartado tem o seu próprio infarto. Já naquela época, na década de 60, Danilo Perestrello contemplava o homem como sujeito. É uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje nas ciências da psi. É olhar o homem como sujeito e não simplesmente como carne, como mente, como espírito. O ser humano é um todo. A Organização Mundial de Saúde chama de saúde um bem-estar holístico, biopsicossocial. Então o homem é holístico. O homem é biológico, o homem é psicológico e o homem é relação social. Agora é um, é outro, separadamente? Não. É uma simbiose desses 3. Então eu contemplo as ciências que estudam a psi, certo de que os estudiosos, os pesquisadores, contemplam o homem como sujeito holístico. E aí, você está lidando com uma pessoa, individualidade absoluta. Por isso, cada indivíduo infartado tem o seu infarto, cada surtado tem o seu surto, ou seja, você tem uma patologia, esquizofrenia, por exemplo, mas cada esquizofrênico é um esquizofrênico em particular. É mais ou menos isso? É mais ou menos, não é nem mais ou menos, é exatamente, pelo menos segundo... Não, eu também penso assim. Pois bem, doutor Josélio, o ensino hoje, nas muitas matérias que se baseiam nos conhecimentos e nas vivências a respeito das coisas, das ciências psi, padece, obviamente, de dificuldades de compreensão. Por que eu digo padece de dificuldades de compreensão? Porque as pessoas olham o ser humano como alguma coisa padronizada, né? Todo mundo é igual
e, consequentemente, um princípio, uma filosofia, uma ideia, uma religião, serve daquela maneira como se entendeu para todo mundo. E é assim? Em pleno século XXI, nós padecemos de uma herança da Idade Média, da Idade Moderna, propriamente dita, não é da pós-moderna, da moderna líquida, da moderna história, que é atentarmos para verdades sólidas. A verdade é essa e está acabado. Decore isso e viva com isso para o resto da vida. Isso acabou. Século XXI, modernidade líquida, como propõe Bauman, ou pós-modernidade, como propõem outros, dentre eles Lyotard, já não contempla esse tipo de coisa. A verdade é uma verdade flexível ou líquida. Então, o que vai acontecer? Recebemos muita gente impregnada de verdade sólida. Isso é isso. E para você dialogar, você enfrenta algumas dificuldades. Lecionar é levar o aluno a refletir, é abrir caminhos para a reflexão. Não necessariamente para engolir essas verdades. Não necessariamente. Até seria uma loucura. Há bastante tempo atrás, alguém dialogando com uma pessoa da melhor qualidade e a melhor dentre as possíveis, fez a pergunta: o que é verdade? Né? A pessoa que tinha e que era a verdade poderia explicar tudo sobre a verdade para aquele camarada, lá no início desses 2 últimos milênios? Não fez. Por que não fez? Primeiramente, o camarada não saberia entender a verdade na perspectiva dele. Segundo lugar, qual a verdade que ele iria explicar? Então, o que é verdade? Ficou sem resposta. Mas, normalmente, as pessoas que não têm o conhecimento são aquelas que se prestam a transmitir com maior segurança possível as verdades que ele acredita que existam. Não é? Pois bem, isso aí, essa questão de lidar com a verdade no ensino, especialmente no ensino superior, é alguma coisa que precisa mudar ou vai bem como nós estamos fazendo hoje? Eu acredito que a tendência natural é nos adaptarmos a essas mutações. Saímos do mundo enciclopédico, que era maravilhoso, proposto pelo Iluminismo. Educação para todos. Vamos educar as pessoas para este mundo. Aliás, a palavra enciclopédia vem de lá. Exatamente, vem do Iluminismo. Então a grande preocupação era preparar o mundo para se libertar de certos inimigos, né? Dentre eles, a igreja, o sistema feudal e etc. É isso que o Iluminismo estava propondo. Agora pergunto, estamos educando para quê hoje? Estamos querendo libertar o homem da igreja? Libertar do comunismo? Libertar do capitalismo? O que é que estamos pretendendo? Então, acredito que a educação hoje, em pleno século XXI, visa fazer com que o homem, o sujeito, se encontre, o sujeito se descubra, o sujeito se realize, o sujeito se comunique com o objeto que ele pretende. E esse objeto pode ser objetos materiais, mas pode ser também um objeto humano, o outro. Olha que negócio interessante. A relação interpessoal, as relações interpessoais é um dos objetivos da educação. Não simplesmente preparar o homem para o mercado de trabalho. Isso é consequência. Pois é, e aquela ideia de libertar o homem de alguma coisa, é claro que sempre existiu e vai existir opressão. Claro. Agora, de repente, ou eu entendo assim, as tentativas de libertar disso ou daquilo, do modo como fazemos, nós escravizamos o indivíduo. Ele passa, então, a necessitar de um outro tipo de liberdade, que é se libertar de si mesmo, ou seja, se libertar de todas aquelas amarras
com as quais ele aprendeu a conviver. Das verdades Das, que foram impostas. lhe foram impostas. Então ele foi formatado, e essa formatação, vamos usar essa linguagem da internet, né? Ele foi formatado, mas essa formatação de maneira nenhuma resolve o seu problema, ou seja, ele é fechado, lacrado, né? Chumbado ali dentro daquele meio, e agora ele precisa se libertar dele. Então o que ele tem por liberdade e como liberdade, na verdade, é aquilo que o escraviza. Isso pode ser dentro da religião, pode ser dentro da sociologia, pode ser dentro da educação, pode ser da política, de qualquer coisa, né? Por isso aquela pergunta, o que é verdade, ficou sem resposta. Porque ou o indivíduo descobre por si, ou ninguém terá como passar o que seja descobrir a liberdade. Pois bem, eu quero avisar aos nossos queridos assistentes, assinantes, etc., que essa entrevista não é um papo-cabeça, tá? Como costumo dizer por aí, não é um papo-cabeça, mas volta e meia escorrega para o lado de lá, o que eu vou fazer, né? Doutor Josélio, você e eu somos psicanalistas, membros de uma mesma sociedade, estudamos juntos, só não crescemos juntos, porque nós não conhecemos um pouquinho, meio grandinhos, né? Mas ensinamos psicanálise em todo o país, um movimento, um trabalho grandioso, e eu tive bastante dificuldades para trazer as pessoas com suas múltiplas formações, e aí vem aquela questão, né? Cada uma com sua verdade, cada um com seu conhecimento, trazer essas pessoas com múltiplas formações para o meu terreno, para o terreno da ciência que eu estava ensinando. E eu sofri bastante com psiquiatria aplicada à psicanálise, com interpretação de sonhos, enfim, com fundamentos da técnica psicanalítica, com ética profissional, e você com medicina psicossomática. Pois bem, trazê-las para o meu terreno e conseguir falar com elas na minha linguagem, na minha maneira de compreender, e olha, eu não pretendo estar absolutamente liberto das minhas amarras, ninguém pode pretender isso, né? Isso era muito difícil, era quase uma loucura. E você, no seu trabalho, especialmente com psicossomática nesse Brasil inteiro, em todos os estados, cabeças pensando das mais variadas maneiras, regionalismo, etc., você teve essas dificuldades ou fluiu normal, tranquilamente, docemente o ensino da psicanálise? Você sabe que a psicossomática, ao longo da história, teve, ao longo dessa história, diversos momentos, não é? Sim. No período, numa fase bem antiga, Hipócrates se destaca olhando, já naquela época, mais de 300 anos antes de Cristo, o homem de forma holística. Então olhava o homem de forma holística e percebia que havia muito mais doentes do que doença, num determinado momento. No outro momento, impera uma psicossomática da Idade Média, onde qualquer manifestação diferente daquela que era estudada, daquela que era ensinada, seria uma manifestação demoníaca. Tá? Depois veio uma época em que a psicossomática era pura ilusão. Seria pura e simplesmente uma doença psicológica, coisa da cabeça do indivíduo. Então, quando você me convidou, há quanto? 25 anos atrás, mais ou menos, né? Um pouco, 72, né? Por aí. 71 para 71 para 72. Então, mais do que isso. 70, 80. Não sei, não me lembro mais do tempo. Eu sei que, embora tenha estudado cada uma dessas etapas, o meu público não sabia disso. Então eu vou encontrar alguns que contemplavam a psicossomática de acordo com Hipócrates, outros de acordo com a Idade Média, outros de acordo com parte da Idade Moderna, outros de acordo rigorosamente com Pierre Marty, outras com Ellen Dunbar, outras com Lacan, outros rigorosamente aquilo que Freud vai chamar de sintoma histérico. Então imagina o mundo de conceitos.
Só que a patologia, a problemática é antiquíssima. Você mesmo cita quantas vezes o próprio rei Davi se expressa, né, mostrando claramente que ele era um cliente da patologia, diríamos assim. Então cada um, ou muitos, chegavam com suas verdades sólidas, verdades que aprenderam de não sei quem, né? E até citar, fulano diz isso, como é que você me diz de forma diferente? Eu estou dizendo porque eu sou melhor do que o outro. Exato, exatamente. A trama dos conceitos é que faz com que nós aprendamos, né? O conflito dos conceitos nos ajuda a construirmos um conceito cada vez melhor. É assim que a dialética nos fala. Pois é. Interessante, veja bem, nós somos levados pela dialética, pela apologética, que é a maneira como as pessoas tentam nos convencer de tudo e o fazem com bastante eficiência. Aquilo que está lá no oráculo de Delfos, como sendo de um autor, na verdade não é do tal autor, o conhece-te a ti mesmo, por exemplo, já remete o homem para dentro de si, não para dentro do outro. Né? Então, o que é a patologia de um, o que é a doença chamada psicossomática que eu posso manifestar e que você pode manifestar, né? Pode ter uma mesma configuração externa, mas não terá necessariamente uma mesma motivação interna, a mesma, digamos, etiologia de si assim. Doutor Rosélio, você leciona em Itapiruna, em Campos e em muitas outras cidades através dos cursos de pós-graduação, e já o fez no Brasil inteiro, né? Inclusive coordena cursos de pós-graduação na área, e você não só o faz com responsabilidade profissional, mas com verdadeira paixão, e eu sei disso. Como você se sente em meio a tanta gente, né? Na graduação é uma coisa, na pós-graduação é outra coisa, na clínica é outra coisa, mas o ser humano é o mesmo, a mesma droga em todos os níveis. Mas como você se sente em meio a tanta gente, vivendo e pensando de maneira tão diferente? Olha, eu descobri uma coisa muito interessante na minha vida. Não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro que comecei a perceber que eu posso ser útil. Eu me lembro de uma discussão que eu tive com um senhor bem idoso sobre religião. E eu tinha conceitos rígidos, eu tinha conceitos muito sólidos e ele tinha também. Então foi um conflito. Num determinado momento esse homem disse, você não vai destruir a minha fé. Eu tomei um choque. Era tudo que eu não queria, destruir a fé, nem dele, nem de ninguém. A partir daquele instante, eu comecei a perceber que eu poderia, numa simples conversa, numa sala de aula, num consultório, eu podia ajudar pessoas. Então eu comecei a dialogar, não mais mudar, impor, né? não mudar ninguém. Eu deixei de impor os meus conceitos, comecei a ouvir os outros conceitos e tentar fazer síntese. Eu creio que a filosofia a vida inteira fez síntese. Alguém aparecia com uma tese, outro com uma antítese e alguém fazia síntese. Então eu tento fazer síntese. E nessa síntese eu percebo o sorriso, eu percebo a satisfação daquele que me ouve. E mesmo que não houver, eu respeito também, porque está no direito de cada um ouvir, aceitar ou não aceitar aquilo que é dito. Pois é, nem você iria destruir a fé daquele homem, nem ele mexeria com a sua, né? E nem mexe, nem muda nesses paradigmas, não precisam ser quebrados, mas podem ser perfeitamente deslocados para uma área de convivência melhor. Estou lendo um livro de Charles Swindoll, e ele faz uma citação, ele como evangelista, é um escritor muito bom, e eu aprecio bastante, é muito bem-humorado, inclusive. Ele tem poucos amigos, como poucos amigos nós também temos, né? Nós somos amigos, mas no nosso contexto temos poucos amigos. E vai ficando cada vez mais difícil ter amigos, por causa não de que as pessoas não mereçam a nossa amizade, nem
nós não mereçamos a amizade dessas pessoas, mas dificuldade de comunhão de ideias, de pensar semelhante, de trocar ideias, enfim, de fazer sintonia. Isso gera o distanciamento, né? E ele, tendo alguns amigos, um deles é um médico com 2 doutorados, um dos maiores intelectuais na área da medicina nos Estados Unidos. Ele estava esperando uma oportunidade, se reunia tantas vezes com ele, mas uma oportunidade para fazer evangelismo, evangelizar o homem. E quando ele se apresentou mais ou menos acessível, ele pegou num restaurante, pegou um guardanapo, fez um desenho e mostrou o plano de salvação na perspectiva dele. Não está errado, não estou discutindo quem está certo e quem está errado. E explicou aquilo para o médico prestando atenção. No final o médico assim, muito amigo dele, olha, Choco, né? Nem em 1 milhão de anos eu acredito nessa coisa. Ele não vai acreditar mesmo, pelo menos naquele momento ele tinha essa perspectiva. Pode ser que no futuro ele até acredite, etc. Mas se vai acreditar ou não, existe alguma coisa que está acima disso aí. É a comunhão de ideias, a amizade, a conversa, o entendimento, a compreensão, que pode fazer com que as pessoas mudem de ideia, se for o caso. Pode não ser o caso. Até porque, doutor Heitor, existe em cada ser, em cada sujeito, demandas diferentes, necessidades diferentes. Freud vai chamar pulsões. Essas pulsões que Freud vai dividir em 2, Thanatos e Eros, morte e vida, dependendo de como ela vem, pode ser uma demanda de morte. Pode ser uma demanda de vida. O que é que esse sujeito está buscando? O que é que ele está necessitando naquele momento? Então eu pego e dou uma palavra contrária à demanda dele. E insisto, persisto em dizer essa verdade. Eu vou criar inimizade. Realmente pode ser uma verdade absoluta, mas para você. Para mim, para ele, necessariamente não. José, nós somos psicanalistas, ambos didatas, ambos já velhos, né? Você não, eu não. Eu estou com 17 anos agora, na altura desta gravação, estou com 17 anos, dependendo do modo como você lê a idade, de um lado para o outro. Então, ambos didatas também transitamos na área clerical. Você e eu, nos conhecemos nesse terreno, né? Eu já me vi em apuros na área clerical por causa das minhas ideias, por causa da minha compreensão do ser, compreensão da vida. E dando aula uma vez para um grupo bastante seleto, na perspectiva religiosa, gente de primeiríssima linha, etc., eu tive a ousadia de dizer o que pensava, eu corri o risco de apanhar. E eu deveria. Eu deveria ter levado aquela coça, porque eu não tinha nada de dizer para aquela gente naquele estágio, porque mais tarde talvez eu até pudesse dizer o que eu estava pensando. Já ocorreu algo semelhante com você? Já, infelizmente já. Eu só não vou te dizer onde foi, quem foi, né? Mas mais uma vez, consequência da contemplação de conceitos rígidos. Mais uma vez, pessoas que tinham, especificamente uma pessoa no meio de um grupo tão seleto, pessoa que cria que a verdade única era aquela que ele expressou. E, para o dissabor dele, os que estavam ali discordaram. Então, quem tem algo a oferecer, quem tem algo a compartilhar, vai sempre correr o risco de ser mal interpretado. Sócrates bebeu da cicuta, meu amigo. Eu ainda não. Eu também não, mas eu estou me preparando para isso. Pois é. Cristo foi crucificado. Ainda não me crucificado. Cristo foi crucificado aos 33 anos de idade. Quer dizer, eu já passei da idade. Então, haverá sempre alguém que não aceitará, não se satisfará com o discurso, com a verdade que lhe foi apresentada, com a proposta de
construir conceitos. Haverá sempre alguém. A questão é que você está desse nível e o cara está aqui. Não adianta você querer que ele pense como você pensa, porque ele não tem a vivência que você tem, a informação que você tem, a experiência que você tem. Então, ele não vai aceitar mesmo. Estava dando aula em Salvador uma vez, uma dessas turmas magníficas, com gente notável, etc., e eu emiti o meu pensamento e uma senhora, santa senhora, eu tenho certeza, né, possivelmente, quem sabe, até muito melhor do que a Virgem Maria naquele momento em que concebeu a Jesus Cristo, né? Estivesse ela naquela época, seria aquela e não a Virgem Maria. Pois bem, ela virou assim, o senhor não poderia jamais dizer uma coisa dessas. Aliás, o senhor não poderia nem pensar. Eu digo, olha, complicou, porque ninguém controla os seus próprios pensamentos, né? Mas ela teve essa ousadia, ela está muito à frente de mim e de nós por aí, né? Quem sabe um dia nós a encontremos lá em uma outra galáxia e dizer, você já está aqui há muito tempo, que beleza. Bom, ensinando, Josélio, literalmente em todos os estados brasileiros, enfrentando todo tipo de variedade, qual foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade enfrentada nesse Brasil afora? De manejo, não dificuldade, mas dificuldade de manejo com aquela pessoa, né? Ou com aquela situação. Eu lembro um rapaz que... Eu acho que você anunciou que eles teriam um grande professor de psicossomática, num estado do Brasil, lá em cima. E esse rapaz... Eu fazia isso. Você fazia, eu sei que você fazia. E a expectativa que ele tinha era muito grande. E quando eu apresentei a primeira parte do ensino, ele me chamou de lado e disse, eu estou decepcionado com você. Eu disse, é mesmo, é. Eu esperava que, ao falar em psicossomática, você fosse trazer casos de pessoas com asma, sofrendo com asma. E eu disse, é mesmo, é, mas que sadismo é esse? A psicossomática não consiste de casos de pessoas com asma, né? Eu disse isso por uma certa intimidade, né? Ele era um pastor, né? E eu achei que eu poderia brincar dessa forma com ele, né? Mas a gente causa até decepção, dada a expectativa que se faz acerca do assunto, acerca do tema, quando a psicossomática é algo tão rico, né? Não consiste apenas... de asma, né? Que efetivamente pode ser um caso psicossomático, como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa. Que tipo de recepção os alunos dão à sua maneira de ensinar? Você é chamado aqui de príncipe, e eu, evidentemente, tenho que lhe chamar de alteza. Como é que se faz? Mas... que recepção os alunos dão à sua maneira de ensinar? Em primeiro lugar, o príncipe foram alguns muito bondosos, simpatizaram e tal, e passaram a chamar de príncipe. A alteza que vem de Vossa Excelência faz parte do nosso convívio, da sua bondade, do seu carinho. Me chamou de bom, eu começo a ficar preocupado com isso, porque necessariamente as pessoas não veem em Heitor um cara tão bom assim. Com relação ao ensino, eu tenho a impressão que várias afecções ocorrem. Por exemplo, o aluno que não está acostumado a refletir, está acostumado a receber aquela disciplina, a matéria dada no quadro, no PowerPoint e ditada. Esse aluno vai ter dificuldade, porque eu convido para a reflexão, eu convido para a desconstrução e a consequente construção. Então, alguns podem ter dificuldades. Agora, muitos, é essa minha grande alegria, muitos nadam comigo nesse mar de reflexões. E eu digo para eles, eu não estou preocupado em alcançarmos uma grande verdade, eu estou preocupado em refletirmos juntos. Eu peguei ontem uma turma de nutrição lá em Campos, meu Deus, que turma tão agradável.
eu percebi, puxaram todas as carteiras para frente e ficaram dialogando comigo. Que maravilha, que maravilha. Aqui em Itaperuna são muitas as turmas que fazem isso. Então, eu não estou tão preocupado com o carinho expresso através de adjetivos. Não. Sim. O carinho pelo carinho, não é esse negócio. Não. Mas eu fico imensamente feliz em perceber que eles aceitam o convite para reflexão. E refletimos. Podemos não chegar a conceitos fenomenais, fabulosos. Nem precisa, tem tantos aí, né? Mas eu me sinto muito feliz nessa reflexão, nessa comunicação tão aprazível, tão natural, tão espontânea. Nós dirigimos, organizamos e ministramos aulas numa complementação sobre cursos de teologia para o curso de bacharelado em filosofia, numa turma lá em Cabo Frio. Tivemos 53 alunos e foi um trabalho magnífico. Algum tempo depois, um dos alunos, já tinha até terminado uma pós-graduação, você coordenava e ministrava as aulas, eu também ministrava em Campos, ele chegou para mim e disse: olha, Heitor, eu mudei muito nesses últimos 2 anos, 3 anos, eu estou desconstruindo muita coisa. Quando uma pessoa diz, eu estou desconstruindo, você imagina quanta rigidez, né? Quantos estereótipos, quanta barreira existia dentro dele. Interessante, ele não diminuiu, ele não perdeu importância, ele não perdeu nem mesmo, nem mesmo foi, digamos assim, afastado ou marginalizado no meio. Pelo contrário, ele vem crescendo dentro do meio em que atuava. Mas é exatamente isso, a necessidade que as pessoas têm que desconstruir, porque o ensino, a educação, a sociedade, a igreja e tudo mais, vai agregando e colocando uma parede aqui, colocando outra ali, uma estaca aqui, etc., vai fazendo o camarada andar cada vez mais pesado, passa a ter um andar cada vez mais pesado, com menos mobilidade, com medo de tudo, com medo de pensar. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, isso deve ter coisa com você, e emitindo meu pensamento, tem 4, 5 pessoas no meu entorno duras igual um toco. Não são capazes de entrar na discussão com medo danado de ficarem mal na fita. Né? Isso é realmente algo sério. E nós temos esse privilégio. O Deus eterno nos capacitou para ousar um pouco mais. Isso é muito bom. Não só você ensina, mas também clínica. Não, uma coisa é atuar no ensino, outra coisa é atuar na clínica. Aliás, muito bem sucedido como psicanalista, quase rico, quase milionário, porque rico já é. O que você traz da clínica? Existe alguma coisa da clínica psicanalítica que possa ser trazido para a cátedra? Para o ensino? Com certeza. Numa reunião de professores, no início desse semestre, me perguntaram o que te seduz, o que te encanta. E eu disse, eu vou falar não só o que me encanta, mas também o que me espanta. E repito para você hoje, a singularidade do meu aluno. Singularidade. Cada aluno é um aluno. Eu não posso fechar concepção de aluno pelos parâmetros que antes existiam. O bom aluno é aquele que senta na primeira carteira, aquele que anota tudo, que faz e acontece, não. Hoje eu percebo que há bom aluno lá no cantinho. Eu fui um desses. Olhando. Eu ficava só no último, eu era o E da turma. Eu aparecia em lista de nota, normalmente em primeiro lugar, desde que você virasse a lista de cabeça para baixo. Mas, no entanto, eu prosperei. E aí? Alguns alunos chegam para mim e dizem, professor, eu sou tímido, eu tenho medo de falar, o senhor gosta que a gente participe e tal. Eu sou tímido, eu não gosto de falar. Professor, eu tenho dificuldade de aprendizado. E aí eu percebo o seguinte, ao longo das aulas, esse aluno passa a se destacar. Tira boas notas, dá excelentes respostas nas provas. Então eu não posso padronizar um tipo de aluno. O aluno cresce e se desenvolve à medida que você se relaciona com ele. Da mesma forma na clínica psicanalítica.
Eu não tenho uma forma padronizada de atender o analisando. Não posso. Cada analisando é um analisando. Cada sessão de análise é uma sessão de análise. Então, essa experiência que eu vivo na clínica, vivo também na sala de aula. Contemplar a singularidade de cada um. Isso me remete a uma pergunta que não está no nosso script, não discutimos isso antes, de maneira nenhuma. É o seguinte: se existe uma área de conhecimento que professores, que educadores em geral, precisaria pelo menos ser iniciado, eles precisariam ser iniciados, no meu modo de pensar, é o conhecimento da psicanálise. O entendimento, é fazer uma formação em psicanálise, não necessariamente para o fim de clinicar ou ser psicanalista, mas para entender o mundo nessa perspectiva, que é totalmente diferente. Uma coisa é ver o mundo na ótica da medicina, uma outra coisa é ver o mundo na ótica da justiça, da política, da religião, e outra coisa é ver o mundo na ótica da psicanálise, né? Porque nós vemos o mundo como ele é e não como deveria ser, não como nós gostaríamos que fosse, não como poderia ser, ou seja, descartemos tudo e vamos olhar para o mundo, e aí é o mundo que eu digo, as pessoas, o conjunto de pessoas, porque nós estamos lidando com cada um do indivíduo. Se você entra em sala de aula tem 100, você tem 100 universos. Se você entra em sala de aula tem 3, você tem 3 universos. Há anos atrás, me apareceu aqui um médico que, precisando fazer às pressas um curso de pós-graduação em psiquiatria, porque ele iria assumir a chefia do Departamento Nacional de Saúde Mental dentro do Ministério da Saúde. Eu, então, ministro da Saúde, disse: olha, em 1º de janeiro eu nomeio você, mas isso era em setembro, agosto, setembro. Você tem que ter o título de especialista em psiquiatria. Ah, mas eu não tenho, eu faço psiquiatria na prática, sou neurologista de Brasília, né? Então você tem que ter um título de especialista, no caso, pós-graduado. Mas como é que eu vou fazer de agosto a dezembro um curso de pós-graduação? Ele se vira, porque você vai ocupar esse cargo. Ele saiu às pressas, foi para a internet, localizou 2 cursos de psiquiatria, um no Rio e outro aqui em Itaperuna. Ligou para o centro universitário, na época a faculdade do Rio, o curso está suspenso, não estamos ministrando. Ligou para cá, a funcionária que atendeu disse: temos o curso, uma turma que já está acabando aqui, e uma que está começando na Bahia e outra em Recife. Eu estava em Recife dando aula, nesse fim de semana. Quando eu chego na segunda-feira, ele estava me esperando, um médico com uns 2 metros de altura, querendo fazer um curso de psiquiatria em 3 meses, com 360 horas. Eu digo: não pode, já temos a turma certa, mas eu preciso. Não, mas eu pago o curso, arranjo uns 4 ou 5 médicos, por favor. Não, eu pago para mim, eu sozinho, eu pago tudo. Eu digo: ilegal não é, porque são no mínimo 360 horas, mas a resolução não estabelece prazo, e sim carga horária. Eu sei, preparei o curso, mandei montar e demos aula para um médico só, um aluno em sala de aula. E a experiência foi maravilhosa, porque era igualmente a termos uma turma com 40 ou 50. Porque ali eu estava lidando com um indivíduo. E se eu estivesse lidando com 50, na verdade eu estaria lidando com 50 indivíduos, não com um pacote, mas com 50 individualidades, né? E hoje simplesmente ele é o diretor médico do Tribunal de Contas da União. Passou no concurso com base na formação que adquiriu aqui e é meu amigo. Fez um curso de pós-graduação em psiquiatria aqui. Pois bem, eu estava lidando com um. Poderia ser 50, mas de qualquer maneira seria a mesma coisa. Não haveria diferença. Então, o que precisa, portanto, além daquilo que eu falei agora, que todo professor deveria ter um conhecimento do que é psicanálise, do que é ver as pessoas dessa ótica. Então, o que precisa, então, em termos dessa ciência, para esse momento, ser inserido, que pode ser inserido, precisa ser inserido, especialmente nos cursos superiores, hoje, o que podemos inserir para que os professores compreendam melhor? O que podemos inserir para que os alunos se soltem um pouco mais? E como inserir, se for o caso? Eu creio que esse olhar, eu diria, pós-moderno, ou dessa modernidade atual, sem comprometimento. Eu creio que eu preciso fazer a síntese da proposta do iluminismo, né? Aquela proposta do ensinar. Tem que se ensinar para mudar. Educação para todos. Inclusive,
o Brasil colônia, não é? O Brasil colônia recebeu muito disso, dessa proposta iluminista, né? De transformar o homem pelo saber. Vamos pegar isso aí. Vamos tirar o que há de melhor na proposta iluminista. Até porque sempre existe coisas boas em todas as propostas. Exatamente, exatamente. E vamos ver que proposta é essa da modernidade líquida. Não precisa abraçar tudo de uma vez, não precisa quebrar tudo, quebrar a proposta da modernidade, da idade moderna, quebrar tudo, destruir tudo e implantar um novo saber. Não. Pegar uma, pegar a outra, fazer a síntese. Olhar para esse aluno que vem com esse ranço antigo da escola, como diziam alguns colegas, do cuspe-giz, do aluno, o professor ditar o conceito, o aluno decorar o conceito, jogar na prova e depois esquecê-lo. Não. Vamos juntar tudo isso, fazer a síntese e oferecer o que há de melhor. Essa síntese a que você se refere é uma coisa que me impressiona, porque agora há pouco tempo, conversando com um amigo, e ele que tem até uma pessoa ligada à família, que estudou comigo, esse rapaz, hoje já adulto, estudou comigo há anos atrás, e depois teve uns descaminhos, se envolveu com as amizades de qualidade duvidosa, se envolveu num assalto a mão armada, e pegou 3 anos de cadeia, e depois saiu, está limpo, tá trabalhando, casado, tudo certinho, ajeitou a vida. Ele encontrou com esse amigo e disse: quem é o tal do Heitor? E por acaso foi um que foi professor lá do Colégio das Mães, ele foi meu professor, ele me ajudou muito. Como é que eu ajudei? Na época eu fui professor de educação moral e cívica, aqueles conceitos de moral, de ser e de ser. Quando eu fui preso, dizia ele, lá na minha cela, me veio à tona todas aquelas orientações, todos aqueles princípios, todas aquelas citações, e eu moldei a minha vida em torno daquilo ali. Ele fez a síntese lá na solidão, naquele momento. Então, o importante é você fornecer informações, materiais, não na expectativa de que essas pessoas engulam isso aí e se ingessem em torno disso ou se ingessem com isso. Não. Há um momento próprio de cada indivíduo para fazer essa tal síntese, não há? Hegel nos chamava atenção para a questão do espírito, a chamada fenomenologia do espírito, o dar sentido às coisas, dar sentido. Weber também nos chamou a atenção para dar sentido às coisas, à vida, aos ensinos. Ensinemos os alunos a dar sentido, a valorizar aquilo que ele está recebendo e saber extrair o ensino próprio, o valor próprio de cada coisa. Aprende aqui, aprende ali. O que é bom para a minha vida? Né? Agora ou amanhã. Agora, amanhã. Né? Eu gosto muito de usar um termo, ressignificar. A ressignificação é dar um sentido à coisa de acordo com a minha necessidade. A verdade absoluta é essa. Me basta isso para a minha vida, para a minha demanda, para a minha pulsão. Ressignificação. Dar um sentido próprio. Isso é importante. Como você vê nessa perspectiva que estamos abordando, nesse papo aqui, que eu disse no princípio que não era cabeça, depois cheguei à conclusão que era assim, né? Cabeça. Como você vê nessa perspectiva em que estamos abordando a maneira de ensinar da Redentor? Redentor tem cursos de tecnologia, de saúde, de humanas, etc., de exatas, é coisa muito séria. Mas essa maneira de ensinar da Redentor, tanto aqui no Centro Universitário, no Redentor, quanto nas outras unidades e mesmo na pós-graduação, me parece uma maneira plural. Não é? Tanto é que está você dá aula no curso de psicologia, dá aula no curso de saúde, na área de direito, etc., etc. E essa maneira está permitindo uma integração, está permitindo uma mudança de humor no meio do professorado e também dos alunos? Eu diria que estamos na síntese. Em alguns momentos, eu percebo uma certa ênfase em conteúdos, em verdades que, de certa forma, são sólidas,
mas eu percebo também essa fluidez, essa flexibilidade, esse convite à reflexão. Eu dou aula e pertenço ao NDE de Psicologia e o NDE de Serviço Social. E o diálogo é exatamente nessa direção, dessa fluidez, apesar de haver alguns conceitos que não podemos abrir mão deles. Por enquanto, nesse momento, se abrirmos as portas para essa pós-modernidade ou essa modernidade líquida, vamos quebrar o aluno, vamos tornar o professor fala o quê? Ensina o quê? Até porque ele também não está preparado para essa situação em termos absolutos, ele vai crescendo nisso. Hoje ele não está. Ativamente, né? Então eu percebo, minha ótica, né, que a faculdade está fazendo síntese. Uma correção, eu me sinto muito feliz já não é mais com faculdade, isso. já. Ah, sim, sem dúvida alguma. Onde redentor. Sem dúvida. Claro que eu estou brincando, porque você leva 17 anos falando faculdade, chega um momento que fica a boca fica torta, né? Como professor e psicanalista, você tem visto, naturalmente, muitas patologias mentais e comportamentais em meio aos estudantes. Isso aí é algo que incomoda, é algo crescente, ou é algo pontual, ou sempre foi assim? Doutor Heitor, a grande proposta das ciências da área da saúde é dar saúde para o homem, né? A grande proposta é essa, não é curar das suas doenças, não é isso. Porque partimos do pressuposto de que, como holístico, como biopsicossocial, o ser humano tem demandas, hora de uma, hora de outra. Às vezes o organismo está tendendo para uma coisa, a psique para outra e tal. Esse equilíbrio da psique bio e da ação social, da relação social, é exigível sempre. Agora, vamos contemplar na sala de aula uma multiplicidade de comportamentos. Eu diria, não poderia ser diferente, poderia? Não poderia. Naturalmente, transtornos, em função das demandas diversas do sujeito, da individualidade. Então, não é espantoso, não. Aparece um ou outro, alguns quadros até que necessitam de tratamentos específicos. Não são poucas as ocasiões em que, após a aula, eu fico conversando com alguns alunos sobre suas demandas, sobre suas decepções, sobre seus problemas. Isso é muito natural. Eu creio que o mais sério de tudo isso, o mais importante de tudo isso, é que o professor esteja preparado para essas demandas. Ele não é só alguém que ministra um conteúdo, ele é alguém que compreende, ele é alguém que sabe que naquele grupo há várias pessoas que necessitam do conselho. E o aluno vivencia essa transferência que ocorre na clínica ocorre na sala de aula. E aconteceu com a gente como aluno. Exatamente. Então a demanda desse aluno é uma demanda de alguém que busca um conselheiro, um pai. Olha o pai aí, a importância do pai, né? Então, o professor tem que estar qual aluno que não se apaixonou por uma professora? Qual aluna que não se apaixonou por um professor, né? Essa questão está nesse contexto todo. E o importante é que nós não rotulemos esses alunos com problemas, entre aspas, porque aí nós estamos ali para diagnosticar. Exatamente. Pois bem, conversei aqui, parafraseando, como sempre digo, né, o meu colega Jô Soares, conversei aqui com o Dr. Josélio Gomes de Souza, professor, psicanalista, autor, meu amigo, um baluarte da ciência, uma das pessoas mais interessantes
que conheço, interessante que eu digo, só nesse limite aí, não passamos muito disso não, tá? Nesse limite territorial. Mas de conversa muito agradável, de conhecimento bastante amplo e de uma importância enorme para o ensino no Brasil. Epígrafe, um canal aberto para acrescentar coisas ao seu mundo, à sua cabeça, ao seu conhecimento, para divulgar as coisas do Uniredentor, Centro Universitário Redentor, do Grupo Redentor, crescendo e, como também sempre digo, um passo à frente das demais. Muito obrigado, até a próxima.